Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Agora sim, vamos direto para o nosso episódio. Podcast. Muito obrigado, Siloto. Oi, pessoal, eu sou o Renato Cunha, eu sou coordenador de engenharia de software aqui na TOTUS e hoje nosso tema é sobre atualização de software. E para isso, eu já vou chamar nossos convidados aqui. O primeiro, espero que eu acerte o nome dele de primeiro, é o Roger Steuernagel. Acertei? É, bem próximo disso. O nome é complicado mesmo, não tem jeito, né? Se apresenta aí, Roger, conta pra gente. Tá bom, um pouquinho sobre mim, sem me estender Isso. muito. Né? Tenho 37 anos de experiência na área de informática. Meu primeiro emprego foi, inclusive, na DataSul, em 86, por um tempo. Aí depois eu continuei na área numa outra empresa, e em 94 eu retornei, então estou 29 anos já esse ano, completando 29 anos. E até quando eu estava conversando um pouquinho antes aqui uma curiosidade é que eu nunca trabalhei na área de, assim, especificamente na área de desenvolvimento de software, sistemas em si, na parte de negócio, né? Sempre foi voltado na parte de centro de apoio, tecnologia, frameworks, arquitetura. Por um bom tempo eu acabei representando a TOTUS junto ao Comitê de Arquitetura da Progress, que é o produto que a TOTUS tem, que é o DataSul, né? Então, a linguagem Progress mesmo. E hoje em dia eu trabalho junto com o Padre. Desculpa aí, depois tu vai explicar esse negócio para o pessoal aí, porque do apelido. No desenvolvimento e na atualização do Fluig Identity, que é o nosso software de identificação dentro da TOTUS. E é isso aí, só breve explicação. Só isso? Cara, que currículo. Parabéns. E, como o Roger já deu o spoiler aí, o nosso outro convidado é o Gustavo Martins de Souza. E aí, padre, conta um pouco pra gente sobre a sua história e principalmente de onde vem esse apelido. Olá, meu nome é Gustavo, geralmente sou chamado de padre. Isso porque tem uma história que a minha ex trabalhava numa loja de artigos religiosos e as velhinhas achavam que eu era um padre da catedral que ficava do lado. Porque eu sempre me vestia certinho. Eu tenho quase 15 anos na área de desenvolvimento. Eu comecei trabalhando com sistemas de EDI, né? Aí entrei para a TOTUS logo em seguida. E desde então eu tenho trabalhado em diversos sistemas aqui dentro da TOTUS. Trabalhei com sistemas de gerenciamento de processos, também trabalhei com a inicialização do Fluig num sistema de microserviços e hoje trabalho com sistemas de autenticação. Tenho me especializado mais nessa área e trabalho junto com o Roger no sistema da Identity. Pô, que legal, muito legal. Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo hoje falando um pouquinho sobre atualização de software. E a primeira pergunta que eu trago aqui para a mesa é, vamos conversar um pouco sobre qual que é a importância da atualização de software na visão de vocês, né? Como que vocês enxergam, quais são os benefícios, como que vocês enxergam na carreira de vocês a importância de a gente trabalhar com essa questão de atualizar o software. Se quiser começar, Roger. Tá bom. Até esse assunto ficou pertinente para nós dois, né? Porque a gente tem trabalhado já faz agora quase 2 anos, né, Fábio? 1 ano e meio, pelo menos, justamente nessa fase de atualização, de melhoria do próprio software. Claro que tem atualizações funcionais, mas principalmente na parte a gente migrou a versão do Java, migrou bibliotecas de acesso ao banco, nesse caso, Couchbase, e a gente entende que se não fizer isso com o tempo,
o software começa a ficar ruim, começa a ficar lento, começa a perder suporte, que foi o nosso caso, a gente estava tão atrasado com uma biblioteca lá, de acesso ao banco, que sequer o suporte a gente já conseguia ter mais com o nosso fornecedor, que no caso era a Couchbase. Assim como a gente pede para os nossos clientes, né, usem a versão mais atual do nosso software, não sei o quê, a gente tem esse mesmo papel ao contrário, né, com os nossos fornecedores, né. Então, manter-se atualizado, e depois acho que vai conversar um pouquinho a respeito disso, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de tecnologia, do que você está usando, é realmente não só mais porque seria legal ter, é necessário. Em suma, é isso. Legal. Inclusive, sistemas, eles tendem, a atualização de periféricos dos sistemas, que são bibliotecas ou outras tecnologias que a gente acaba utilizando junto do sistema, acabam tendendo a viabilizar outros recursos que a gente pretende utilizar. Muitas vezes a gente acaba não utilizando recursos das próprias tecnologias que a gente utiliza dentro do sistema, simplesmente por não tê-las atualizado. E essa atualização acaba impactando uma inovação que poderia ser uma chance de mercado de negócio, ou até a performance do sistema, ou muitas vezes até pela natureza dos sistemas que a gente trabalha, questões de segurança que acabam surgindo e que tornam-se muito mais difíceis de serem resolvidas pela questão de um atraso de atualização do sistema que poderia ser resolvido muito mais rápido. Pô, legal. Legal. E a gente está conversando aqui sobre essa questão de atualização de software. Eu, na minha história aí, eu venho da inovação de software, eu trabalhei com RP, né? Hoje eu trabalho na parte de engenharia, mais ali na parte de infraestrutura do software. Mas a gente, quando trabalhava no desenvolvimento, tinha muito aquela gana de, putz, eu vou refatorar tudo. Me dá aí um ano que eu vou reescrever essa rotina, eu vou deixar ela em estado da arte. Como que vocês enxergam aí, quando a gente está falando de atualização de software, como que a gente consegue, no dia a dia, ali, tentar centrar, focar no que a gente realmente precisa atualizar e deixar um pouquinho de lado essa coisa meio artesão do desenvolvedor de estar querendo sempre refatorar, refazer ali o que ele fez e melhorar e trazer coisas de mercado o tempo todo. Como que vocês lidam com isso? Assim, eu acho que essa vontade de refatorar, de jogar fora, né? Quem é que nunca passou por essa dúvida, né? Acho que ela fica mais gritante ainda quando você realmente demora para fazer justamente a atualização. Quando você começa, leva muito tempo para pegar e melhorar tecnicamente o software, pode falar assim, mas a biblioteca, a versão do Java, a versão do Midway, alguma coisa assim. Muitas vezes você deixou de aplicar, de repente, um conceito novo, uma nova forma de desenvolvimento, deu aquela refatorada leve em cima do software. Se você vai aplicando isso constantemente, com certa frequência, cada vez menos você sente a necessidade de pegar e fazer um boom. Vou jogar tudo fora e começar do zero. Agora, justamente ao contrário, se você fica um bom tempo, e a gente já passou por alguns exemplos disso, se você fica um bom tempo sem mexer no software, vai chegar uma hora que ele está tão ruim de manutenir, está tão ruim de evoluir, está tão ruim de você colocar novas funcionalidades que, cara, vou jogar fora essa parte e fazer de novo. Então, acho que uma coisa está ligada meio que a outra. A gente, no fim, a gente acaba tendo que entender que a gente trabalha em sistemas comerciais e sistemas que são vendidos para clientes e que a inovação, em termos de negócio, ela é necessária até por uma questão de recurso que a gente precisa captar através dos softwares que a gente desenvolve. É claro que isso vai muito de um balanceamento entre o time de desenvolvimento em si, né, e precisa ter pessoas que tenham essa capacidade de articular essas informações com o time de produto para que ambos tenham as suas necessidades supridas e não haja um desfavorecimento de um lado ou de outro, para que a gente tenha tanto um desenvolvimento saudável com recursos que sejam estáveis e que a gente consiga evoluí-los com o tempo e com os recursos necessários, sem também prejudicar as inovações. Um time que acaba tendo uma agressividade muito grande no desenvolvimento de novas funcionalidades de negócio para o sistema e acaba fazendo isso em detrimento da atualização do sistema, acaba tendo uma grande dificuldade de inovação mais para frente, que acaba prejudicando o próprio time de desenvolvimento e acaba também afetando a própria inovação dos recursos, eventualmente, né? Por outro lado, a gente não pode simplesmente parar tudo e sair sempre
desenvolvendo funcionalidades novas, porque, como diz aquela piada, né? Enquanto a gente está conversando aqui, 12 bibliotecas de JavaScript foram escritas. Então, a gente acaba não conseguindo ter esse acompanhamento necessário e a gente pode acabar perdendo o timing de mercado, que também não é ideal para ninguém. Assim, Verdade. Apenas como exemplo, assim, como balancear, né? Quando implementar uma feature nova e quando assim, melhorar uma que já existe, né? Vou pegar um exemplozinho agora que a gente está no Analytics mesmo, com relação à Identity ali, assim, chegou o ponto que ele limitou, a gente já não conseguiria mais aumentar a quantidade de clientes, porque a gente acabou estava usando ainda o produto da forma antiga, e do jeito que ele foi construído na época, estava ótimo, não tem problema nenhum, mas agora recentemente, com a quantidade de clientes que está aumentando, a gente viu assim, cara, vai chegar um ponto que ele não vai conseguir mais subir. E aí a gente foi procurar alternativas e voltou assim, o banco de dados permite fazer isso aqui, só temos que usar esse recurso novo. E aí a gente acabou refatorando, não foi um trabalho tão simples assim, a gente teve que refatorar uns bons pontos do produto, né? Talvez se a gente tivesse lá no passado, porque o recurso já tem uns 2, 3 anos, mais ou menos, talvez há um tempo atrás tivesse começado a usar ali, né, não seria tão urgente como foi agora a gente pegar e refatorar essa boa parte do produto para ele suportar um requisito novo no negócio, que é a quantidade de clientes, né, que acabou aumentando bastante em cima dele. Até acaba que a gente nunca consegue chegar num exato estado da arte, né? Isso acaba nunca chegando a ser isso de fato. Todo recurso ele tem que ser atualizado com uma certa constância, mas no fim acaba que o time de desenvolvimento acaba tendo que se organizar para que esse desenvolvimento seja passado, no caso, no ato de passar, caminhar, de uma forma natural e saudável, para que o time de desenvolvimento e o time de produto consigam estruturar essas demandas da forma que lhes cabe, de maneira a entregar isso sem que haja um grande detrimento de nenhuma das partes. Legal. O Gustavo comentou essa questão da questão da saúde do desenvolvimento, ou desenvolver de maneira saudável, né? Então, vamos partir do pressuposto, por exemplo, que eu sou ali um coordenador novo, um gerente novo, que eu estou lidando diretamente com essa questão de software, eu estou assumindo uma cadeira onde eu tenho que cuidar de um software. Na opinião de vocês, que dicas vocês dariam para essa pessoa? Quais seriam as melhores práticas, melhores estratégias que ela poderia ter para traçar essa linha aí dessa vida útil, né? Então a gente está conversando aqui que o software ele deprecia, né? Ele tem essa vida útil dele, e ele é uma coisa que tem que estar constantemente sendo refeito, ou evoluído, ou às vezes descartado, e você tem que pegar um software novo. Na visão de vocês, né? Quais seriam as melhores práticas ou dicas, ou como que vocês vem no dia a dia de vocês, como que vocês colocariam aí um guia, por exemplo, o guia do mochileiro ali, o cara está começando, como que ele vai olhar de maneira estratégica para a vida útil desse software e o que ele poderia fazer para tentar pesar aí de maneira saudável quando ele precisa atualizar o software e quando é só uma moda e de repente não vale a pena ele investir esse esforço, né? Como que vocês enxergam isso? Assim, eu creio que por mais que a gente fica na tentação de pegar e sempre usar uma biblioteca nova, um recurso novo, de repente, agora está agora o hype da vez, a tecnologia tal, o banco de dados tal, alguma coisa assim, sempre tem que ter um requisito de negócio, alguma coisa que vai fazer pagar aquela alteração. Então tem que ter um motivador, né? Então, por exemplo, que eu dei há pouquinho nosso motivador era poder aumentar a capacidade de usuários, de clientes num determinado produto. Outro motivador pode ser assim, legal, o pessoal está pedindo agora que essa interface aqui, ela não está muito legal, está muito ruim de trabalhar, temos que pegar e melhorar ela, ou eventualmente até em cima de uma nova tecnologia, ou como a gente está acostumado a fazer assim, seria legal que ela tivesse mobile. Ela está lá na aplicação, uma interface que era só para desktop, que estava só lá no gerente da fábrica, e de repente agora o cara quer andar com isso na mão, no iPad, no tablet, no celular mesmo, no chão de fábrica, começar a recolher esses dados ou fazer determinada transação de negócio. E aí nessa hora você vai começar a verificar quais são as oportunidades e quais são as tecnologias que vão poder ajudar você a implementar isso.
Você não vai simplesmente, porque é bonito e eu vou usar a tecnologia tal. Não vai ter que ter um drive no negócio, vai ter que ter um motivador, porque não é barato, né? Isso seria uma razão para você pegar e sair buscando alternativas ou ficar pesquisando, estudando qual a melhor solução para determinado requisito de negócio que você precisa atender. Outro mesmo que o produto não tenha agora um recurso novo, ele tem que pelo menos se propor a fazer o que ele fazia, sempre fez, e sempre de forma bem, né, razoável e bem feita, com performance. E nessa hora você vai começar a verificar, até o Padre comentou bem no começo do podcast sobre a parte de segurança. Se você não atualiza, o que pode acontecer? Você pode ficar com um software que de repente pudesse ser fácil de ser hackeado, atacado, alguma coisa assim. Novamente, você vai ter que pegar e conseguir verificar. A gente tem isso bem hoje nas esteiras de build e deploy que a gente tem hoje nos produtos, pelo menos nas áreas que a gente está colocando aqui, eu acho que está se tendo por toda a empresa um acompanhamento muito bom com relação às vulnerabilidades, seja de mídia, seja de banco, de ser operacional, seja das bibliotecas, a linguagem que está usando. E aí somos alertados, cara, descobriram uma forma de atacar, tá na hora de você pegar e evoluir aquela biblioteca, ou pegar e usar uma nova ferramenta, mexer na versão da linguagem que você está usando, tem que subir ela. Então, tem que ter um motivador, seja do ponto de vista de estratégia do negócio, seja por uma necessidade que você identificou como sendo um problema para você pegar e sair atrás. E aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar e tem que abrir, de repente, um estudo, que a gente chama de spikes, para verificar qual é a melhor alternativa para resolver aquele problema. Né? Então, acho que é uma questão sempre de saber gerenciar essas necessidades e a melhor maneira de atacar elas. Legal. Ter até uma... partindo do princípio da pergunta, né, em relação a um coordenador que acaba chegando sem conhecer o próprio sistema, o que idealmente a gente acaba fazendo é partindo do princípio de, eu quero saber as tecnologias que se utilizam naquele sistema, né, as bibliotecas, os recursos periféricos, banco de dados, sistema de cloud, nuvem e tudo mais, e partir do princípio de, beleza, que versões eles estão, como eles impactam o sistema e o que a gente tem de limitação que a gente conhece no momento. Porque o que acontece, né? A gente geralmente chama os soft caps e hard caps. Soft caps seriam as limitações que são eventuais, são limitações que elas vão crescendo conforme o tempo, mas elas não são limitadoras bloqueantes, ou seja, essa determinada versão da biblioteca tem um problema de performance que acaba que essa performance é escalar de maneira de 1 em 1% a cada 1000 usuários que eu vou colocando no sistema. Isso acaba sendo um soft cap. Como melhorar esse tipo de situação? Um hard cap seria um limitador absoluto, que seria, no caso, o exemplo que o Roger deu, né? A gente tinha uma limitação de quantidade de usuários, e essa limitação não poderia ser superada, é um limite fixo. E ter a noção da onde que a gente tem essas limitações dentro das bibliotecas e dos periféricos que a gente utiliza dentro do nosso sistema, leva a gente a traçar uma linha de tempo mais realista em relação a, beleza, quando que a gente vai ter que atuar nesses pontos e até quando a gente consegue ir utilizando isso e realizando inovações e outras atualizações de tecnologia em outras bibliotecas que não são essa prioridade no momento. Então, enquanto nenhuma empresa, no caso, nenhum cliente acabava chegando naquela limitação de usuários, não há uma necessidade imediata, claro que há necessidade, mas não imediata, de realizar essa atualização. Agora, chegando próximo disso, a ideia é que ela não bata nesse hard cap. Então, acaba que, beleza, bateu aqui, levantamos a bandeira vermelha, agora a gente vai ter que trabalhar isso. E aí não adianta a gente acabar priorizando um desenvolvimento de negócio, sendo que a gente tem esse item que pode acabar prejudicando diretamente a funcionalidade de um cliente. Então, aí torna-se urgente a atualização daquele determinado sistema.
Idealmente não se chega nisso, a gente acaba caminhando os dois, mas aí dependendo da rotatividade de recursos, dependendo do momento de mercado, do que é necessário naquele momento, pode acabar que a gente acabe adiantando ou atrasando essa atualização, mas idealmente a ideia é que o hard cap ou o soft cap não fique muito alto. Legal. Ainda conversando um pouco sobre essa ideia aí do guia do novo coordenador, do novo PO, achei legal essa ideia. A gente conversou um pouco aqui sobre como ele poderia tentar montar essa visão, né, essa timeline, para ele entender, e aquela palavrinha mágica que a gente fala várias vezes aqui, que é a questão do trade-off, né, que é não fazer uma inovação só por inovar, ela tem que ser uma inovação guiada para algum resultado no mercado. Aí a gente entra numa outra questão, né, que a gente até comentou ali um pouquinho por cima, que é a questão de segurança. Quando a gente está falando de atualização, principalmente no que tange a parte de segurança, recentemente o mundo Java aí teve aquele problema do Log4j, que deu bastante bafafá aí, né? Todo mundo saiu correndo, deu aquele desespero. Como que vocês enxergam esse desafio do time que está ali fazendo pesquisa e desenvolvimento, que está buscando atualizar um produto ou criar um produto para substituir um produto antigo ou uma funcionalidade? Como que vocês enxergam trabalhar com esses riscos? Como que vocês enxergam trabalhar no dia a dia esse tipo de situação aí? Dando um exemplozinho, né? Muitas vezes você não consegue, de forma rápida, trocar uma tecnologia. Né? A gente tem isso agora em alguns produtos, e você acaba, vou pegar o exemplo do DataSul, né, por um bom tempo ele tem algumas telas feitas em Flex ainda, depois o Flex acabou, né, não vingando no mercado, a gente tem que fazer a conversão do HTML, usando Angular e tudo. Então, às vezes, não é uma migração, uma refatoração, uma atualização tão simples assim. E motivou muito lá aquela parte do Flex naquela época por questão de segurança, né? Felizmente, como eu já comentei, boa parte dos nossos produtos, na hora que você vai fazer a parte de build, as esteiras, né, de CI, CD lá, elas já pegam isso pra gente. Então, cara, tu vai tentar subir uma versão nova lá, eles ficam monitorando se tem uma biblioteca, alguma coisa que está com risco de uma vulnerabilidade no CVE lá, a gente já é alertado e você tem que tomar uma ação a respeito. Você pode, eventualmente, por um determinado tempo, às vezes tem as demandas, outras demandas concorrentes, né, até pedir para segurar um pouquinho, eles vão fechar os olhos assim, mas não é para muitos dias não, você tem que pegar e correr atrás, tem que deixar de refatorar, e começar a usar a biblioteca o mais cedo possível, mexer o quanto antes, fazer o upgrade, eventualmente fazer uma pequena reparação no código para que aquele problema que foi levantado no mercado e que acabou aparecendo numa lista de vulnerabilidade seja resolvido o quanto antes. Então, eu diria que do ponto de vista operacional, nesse ponto a gente está bem, porque a gente é avisado assim que possível que tem algum problema e a equipe é alertada, interrompe o nosso planejamento da sprint, alguém replanejado, eventualmente uma feature vai ficar para o próximo ciclo da sprint, mas aquele problema até o final daqueles uma semana ou duas. E naquele caso do Log4j que você nos citou, né, a gente não tinha uma semana ou duas para esperar. Ali todo mundo parou que tinha que parar, parem tudo, verifique se tem alguma coisa. Alguns produtos não tinham aquele problema, mesmo usando a versão antiga do Log4j, como não fazia a injeção de parâmetros, então não acabou dando problema, mas o outro sim. E aí teve que pegar e fazer pelo menos a troca da versão e corrigir algumas coisas. Então, acho que por aí. Legal. É importante a gente ter algumas coisas bem claras, assim, né? É estranho falar isso, mas nem toda CVE é um problema urgente. Acontece muitas vezes que determinadas funcionalidades de uma determinada tecnologia que você está utilizando acabam sendo brechas de segurança para aquela determinada funcionalidade, mas pode acontecer que aquela CVE não seja explorável dentro do seu sistema. Vamos dar um exemplo de, sei lá, Tomcat. Tomcat, dependendo dos parâmetros que você habilita ou não, e dependendo da versão que você está utilizando, ela pode habilitar uma falha de segurança ou não. É importante ter essa análise, até por isso a gente trabalha até bem próximo dos times de infraestrutura, para que a gente tenha esse tipo de análise e a gente saiba exatamente, beleza, surgiu uma CVE nova, ela impacta a gente de fato?
sim ou não? A gente precisa atuar nela nesse exato momento? Sim ou não? E a gente parte dessa visão em específico, né? Quanto à realização de atualizações de bibliotecas, eu sou um cara meio purista, assim, então eu digo que ter uma visão das bibliotecas que você está utilizando e utilizar uma biblioteca para um determinado fim é muito importante. Então, há, às vezes, um ímpeto de se utilizar uma biblioteca para uma determinada funcionalidade que poderia simplesmente ser desenvolvida dentro da própria linguagem. As linguagens em si têm muitos recursos. A gente que trabalha com Java é uma das linguagens que mais tem recursos inatos próprios para que a gente utilize determinadas funções. Então, às vezes, não vale a pena a gente utilizar uma determinada biblioteca e acabar colocando um risco dentro do próprio sistema, sendo que já existe isso dentro da linguagem, dependendo da versão que você utiliza. E existem vários exemplos em relação a isso, como envio de e-mail, chamada de requisição RESTful. Existem vários recursos que podem ser feitos a partir da própria linguagem sem utilizar um recurso externo. Claro que aí vai depender da natureza do time, do quanto você confia na biblioteca que está sendo utilizada no momento e da própria expertise do desenvolvedor. Outra abordagem que a gente acaba utilizando bastante é realizar uma separação bem física entre o código que está fazendo a interação com os periféricos, né, com a interação com o banco de dados, a interação com o sistema de mensagem, a interação com o envio de requisições da própria lógica de negócio. Tendo uma separação muito, muito física entre entre as duas camadas de código, acaba facilitando você trocar, porque você acaba mexendo através de interface entre um e outro, e deixa a tua camada de negócio isolada e só troca a camada de utilização de periféricos. A gente tem adotado bastante essa abordagem e facilita bastante na hora que você, até mesmo para caso você queira realizar um certo benchmarking de periféricos. Eu quero saber se o meu sistema funcionaria melhor em bancos de dados distintos ou em sistemas de mensagens distintos. Você pode acabar fazendo um desenvolvimento de modo que essa regra de negócio fique isolada e você pode ir plugando essas regras de negócio nos mais variados periféricos para que o benchmarking fique bem feito. Legal. Um bom exemplo disso aí é o próprio JPA, na parte de persistência, né, que ele já isola um pouquinho as características com a nossa banco de dados, né. Quando você não tem essa camada, essa série bem definida, vale a pena você fazer no software mesmo, por meio de interface, implementações, para que, como o padre falou, precisando, troca, e você vai ter um impacto menor na aplicação. Legal. Eu não deixei de ficar curioso, fiquei muito curioso com vocês comentando assim, essa questão de como que eu vou fazer esse desacoplamento, trabalhar ali, conseguir testar coisas diferentes. Como que funciona a stack de vocês? Como que vocês, talvez não precisa ser muito detalhista, mas explicar um pouquinho rapidinho para mim. Eu imagino, vocês utilizam Docker ou alguma ferramenta do tipo para vocês conseguirem subir ambientes com versões diferentes para testar rápido? Porque eu sei que existem muitos softwares, principalmente quando a gente está falando de IRP, que eles são meio complicados, por exemplo, de você ter ali uma stack funcionando. Não é uma coisa que é muito simples de você subir várias versões diferentes para ficar testando, né? Vocês têm algum tipo de ferramenta? Vocês têm um pipeline, citou uma questão de CI ali. Como que vocês trabalham um ambiente de desenvolvimento que te permita fazer esses testes e quais são os desafios de você ficar fazendo esse teste de múltiplas versões, ver quais versões que vão estar de repente quebrando ou não. Vocês têm algum tipo de ferramenta disso ou é no dia a dia do dev ali na máquina dele? Padre, quer começar um pouquinho com a nossa equipe? Eu falo um pouco sobre o TOTOS Apps, né? Tranquilo. Então, acontece que isso acaba variando muito dependendo do sistema que você está trabalhando, né? Sistemas legados, eles tendem a ter uma necessidade de um contorno manual muito maior, então subir ele na própria máquina, acabar realizando os testes manuais. Muitos sistemas, incluindo o que a gente trabalha atualmente, acaba sendo assim. Entretanto, a gente tem evoluído isso
para que haja uma certa modernização nesse sistema de testes, para tentar se aproximar mais dos sistemas de apps e das aplicações mais novas que a gente acaba utilizando. O que a gente acaba fazendo também é uma camada de testes reforçada em testes integrados. A gente tenta sempre fazer pelo menos a assinatura do teste integrado numa camada RESTful antes de começar o desenvolvimento, para que a gente consiga ter uma certa noção de como que a gente espera do resultado daquele teste em específico, até para que, caso a gente atualize o sistema, aquele serviço em específico continue consistente. Até desta forma a gente acaba fazendo o próprio teste da atualização de versão, dependendo da versão da aplicação. Uma outra stack que a gente costuma utilizar bastante é a utilização do teste container, que é uma ferramenta de apoio para testes integrados que acaba simulando banco de dados. Na verdade, ele sobe um banco de dados numa versão de Docker, e aí você consegue variar esse banco de dados. Até a gente utilizava bastante quando eu trabalhei em outra equipe também, que é a equipe do no-code, do Fluig, que utiliza bastante serviços, microserviços, e a gente utilizava isso para manter uma retrocompatibilidade com o próprio Fluig plataforma. A gente acabava utilizando isso, variando entre vários bancos de dados, MySQL, SQL Server e Oracle, para que ele fosse ciclando entre esses bancos e a gente conseguisse manter a consistência entre todos eles. Então você consegue fazer múltiplos testes em múltiplos bancos de dados, só passando um parâmetro novo no comando. Então a gente sempre tenta não forçar, mas manter um teste first mesmo. A gente faz o teste integrado, rodar, beleza, rodou, claro que vai falhar inicialmente, beleza, agora implementa a sua lógica de negócio e só depois tu faz o teste manual para ver se realmente funcionou. Aí a gente tem ambientes específicos que a gente acaba subindo as nossas aplicações para que a gente consiga realizar no fim o teste manual, só para ter a certeza e até repassar para outras equipes para que elas consigam usufruir da funcionalidade. Exato. Legal. E não é muito diferente também, não. Aqui, o exemplo que o padre comentou é mais com relação à parte do Fluig lá, mas os elementos dos TOTOS Apps dentro da TOTOS também, né, muda. Basicamente a gente usa lá a Azure para fazer toda a parte de CI/CD lá, mas localmente, quando o cara está desenvolvendo, cara, sobe com Docker Compose, muda o middleware se for necessário, faz os testes que tem que fazer, roda todo o teste integrado. Também usamos teste container lá também, para pegar e justamente poder ter essa flexibilidade de usar um middleware ou outro lá. E basicamente é assim que a gente garante que reduz, né, com relação ao teste de cobertura, né, então a gente varia de equipe para equipe, de software para software, mas pegando como exemplo lá a quantidade, menos de 90% não é um índice muito aceitável, então tu tem que ter pelo menos 90%. Vou ter 100% de teste coberto. É muito complicado, quase impossível de você conseguir isso. Às vezes o pessoal se preocupa em ter 100% de cobertura e não se preocupa com a qualidade do teste que está escrevendo, né? Então, isso às vezes é muito mais... Às vezes não. Ele é muito mais importante do que a percentual que você tem de coverage em cima do código, né? E acho que é uma sequência de boas práticas, desde o primeiro teste que você faz localmente, o teste integrado e depois nas esteiras, para que você minimize o erro de arrumar uma coisa e estragar outra, né? Que era muito comum no passado. Acaba uma coisa que a gente sempre acaba comentando, né, que teste unitário ou unitário de fato, embora ele haja uma certa qualidade de código, qualidade de execução, ele não necessariamente é para a qualidade de execução, mas sim para a organização e qualidade de código. O que testa de fato o teu sistema é teste integrado. O integrado é no fim o que acaba dando a garantia de que aquela funcionalidade está de fato executando, né? Tanto o integrado quanto o teste de interface, que no fim é o mais pesado, mais complexo de fazer, mas ele também acaba garantindo. Mas como o meio termo é o teste integrado, acaba sendo ele. Até uma brincadeira, não uma brincadeira, mas um
desafio que um colega meu fez há algum tempo atrás, é até bem interessante, é tipo, beleza, tu tem essa aplicação aqui com 95% de teste unitário, tudo coberto, beleza, agora coloca um teste de mutação nela, aí dava 15% de mutação, porque beleza, tu tem ali o teu teste unitário maravilhoso que não testa nada na verdade, né, ele só tá ali para realizar de fato da organização do seu código. Ou às vezes até no teste integrado você descobre que o teste unitário ou a regra de negócio não está bem implementada, né? O teste está até passando, está coberto, mas aí quando você vai colocar ali na prática, juntando as peças, não tá funcionando como deveria, né? Eu tenho um conjunto de peças fazendo certinho, mas quando bota ela junto, não chega no resultado Não que você queria. funciona. Isso é verdade, isso é verdade. É uma boa discussão. Eu tenho um exemplo também aqui no time que a gente usa bastante o Docker, e a gente está tentando fomentar com outros desenvolvedores, principalmente o pessoal que trabalha com POI, né? Às vezes você precisa testar, subir uma versão do Angular ou subir uma versão de um pacote. Quem é do mundo JavaScript sabe do sofrimento que é, como tem pacote quebrando toda hora e tal. Então, com o Docker, a gente consegue ali subir um container rapidinho, trocando a versão do NPM, a versão do próprio Node ali. Eu acho que montar esses pipelines bem feitos com os testes e ter essa flexibilidade de você conseguir trocar no Node, imagino que uma JVM ali também você consiga trocar a versão, deve ser algumas coisas que facilitaram muito do tempo que era antigamente, quando você tinha ali, sei lá, a versão X instalada na tua máquina e você precisa testar outra, e aí era um parto você conseguir ter duas versões. Quando conseguia, né? Quando conseguia. Eu imagino. Nesse ponto, eu acho que o Docker ele é um presente para o desenvolvedor, porque a gente brinca no time, quando começa a usar Docker, você não quer voltar atrás, né? Como era antes, você tinha que ficar instalando as coisas ali. Legal, legal. E falando um pouco de novo, voltando, saindo um pouco da operação e voltando para essa questão de tomada de decisões, vocês têm alguns indicativos, índices, vocês tiram algum tipo de relatório, vocês acompanham algum número que dá uma margem para vocês tomar a decisão de quando precisa atualizar um software? Ou isso é um pouco um processo mais orgânico? Como funciona na estrutura de vocês? Eu não sei se tem alguma coisa assim exatamente formal nesse ponto, né? Acho que muitas vezes, né? Assim, acho que o desafio é você fazer proativamente, né, o monitoramento da tua aplicação para você antecipar que você vai ter aquela necessidade, né? Nem sempre você vai conseguir fazer isso. E aí você trabalha de forma reativa, né? Quando você começa a ver que, aumentou a quantidade de chamada, o pessoal começou a reclamar um pouquinho sobre aquilo ali, colocamos determinada funcionalidade em outro módulo, ou um cliente com um contexto de utilização do software um pouco diferente, e aí, não tá legal. E aí você vai trabalhar. Então, acho que tem os dois moldes, de forma reativa, a gente tenta evitar ele, né? E a forma proativa, acho que tem muito a ver com o roadmap de produto, né? Aquilo que você está planejando. Vou dar um exemplozinho agora, minha meta do próximo semestre é preparar o próprio Identity para uma outra forma de utilização que a TOTS está planejando para o ano que vem. Então, a gente está já se precavendo, né, porque a gente sabe que lá para o final do ano que vem vão ter muitos mais outros clientes, e a gente já identificou que tem alguns pontos que poderiam ser melhores, e a gente já está fazendo agora proativamente a refatoração desses pontos, né, para que a gente não seja pego de surpresa. Então, acho que é mais uma questão de... E os dois modos. O proativo, né, que é isso que ele está fazendo, e o reativo, quando você não conseguiu lá atrás prever, e aí você vai ter que dar um jeito de identificar, ele eventualmente, assim, tem um tipo de chamado muito parecido e que está sendo recorrente. Vamos dar uma investigada, parece que tem algum problema ali, né? Então, eu acho que tem os dois. Legal. Inclusive, até notando, como eu falei anteriormente, a gente acaba trabalhando muito próximo do time de infraestrutura, né? E eles também acabam trazendo bastante desse tipo de insight e de demandas para a gente. Por exemplo, olha, determinada função que vocês estão utilizando aqui do banco de dados acaba fazendo com que o banco de dados gargale até 80% da utilização de CPU, então vocês precisam fazer alguma coisa quanto a isso. A gente pode acabar chamando lá o pessoal da próprio fornecedor, né, no nosso caso ali do Couchbase, e eles falam, vocês precisam realizar uma atualização utilizando tal funcionalidade nova do sistema. O que aconteceu até?
há alguns anos atrás, da gente ter que atualizar a versão de biblioteca que fazia a comunicação com o Couchbase por uma questão até mesmo de performance, e acabou dando bastante resultado. Então, essas demandas também são bastante trazidas por ele, daí, em acordo com a PO, a gente acaba encaixando no nosso roadmap, dependendo do quanto isso está afetando a performance do produto e a performance do ambiente. Às vezes ela não é tão nítida, às vezes é o próprio serviço que está escalando demais, mas para o cliente acaba não sendo tão perceptível, mas para nós sim. Acaba que a gente prioriza mais ou menos essa demanda. Vou pegar um exemplozinho que aconteceu, nem foi com Couchbase, né, que eu acho que foi com MySQL, né? Que o pessoal de infra começou a reclamar assim, tem um determinado momento que o pessoal está rodando determinada rotina e está começando a ficar pesado. A CPU do banco de dados sobe e não tem jeito, está escalando a quantidade de pods. E aí foi feita uma investigação, no fim, era uma query que estava mal formulada, não estava usando, na verdade, não tinha um índice exato para aquela query e estava fazendo table scan. Estava fazendo full table scan naquela tabela, para aquele determinado cenário, que não era, como o Padre mesmo citou um pouquinho, às vezes não é tão evidente, passou a ser um problema quando um determinado cliente com a quantidade de usuários começou a rodar aquela rotina, né, e aí começou a ficar ruim. E aí a gente teve que pegar, nesse caso, de forma reativa, verificar lá e verificar, faltando o índice que está usando não é o correto. De uma hora para outra, ligamos a chave do índice lá e resolveu. Então, acontece. Pô, legal. Então, assim, somando tudo, a gente vê que a atualização do software ela é uma coisa orgânica, né? Ela vai vir de um líder ali, um PO, um coordenador que está tentando fazer um roadmap para prever as coisas, né? Mas você também vai ter input do time ali que está observando, que está no dia a dia, está fazendo ali os seus testes e de repente ele percebe que tem alguma coisa que precisa ser atualizada, ele levanta a mão e fala, isso aqui não está legal. Vocês têm esse espaço aí na squad de vocês para trabalhar, para fazer essa integração. Vocês fazem algum tipo de rito, vocês trabalham com Agile, e vocês têm alguma coisa do tipo, faz um spike ou uma POCzinha para provar que alguma coisa de repente pode ser melhorada? Vocês trabalham com isso no dia de vocês? Normalmente é Scrum, sprints, né? Então a gente tem as nossas dailies, tem as cerimônias de entrega e review no final de cada ciclo. E os spikes são recorrentes, assim, não tem um problema, não sei como resolver, faz um estudo, não adianta sair dando tudo que é lado, que não vai resolver, faz um spike, verifica qual é a melhor alternativa para aquele problema, não sendo, claro, urgente, né, e dá um tempo de você pegar e fazer com calma e tentar resolver da melhor maneira possível, e em seguida abre outra história, aí sim, agora com a melhor solução. Normalmente é feita uma reunião, quando o assunto é um pouco mais complexo ou com uma importância maior, reúne-se mais gente ainda para tratar daquele assunto, né? Faz um grooming, e aí depois você, agora vamos desenvolver e vamos fazer. Porque muitas vezes, dessas reuniões de grooming, de spike, isso pode ter uma solução muito mais simples do que aquela não pensada, né? Então a gente dá bastante valor para essa parte de estudos também. Legal. É importante também do próprio time ter uma boa colaboração entre o time de desenvolvimento e o time de negócio, principalmente entre a pessoa que está exercendo ou as pessoas que estão exercendo o papel de tech lead com o PO. Porque o PO ele tem que compreender o porquê que aquela necessidade técnica é necessária. E o time de desenvolvimento também tem que compreender o lado de negócio para entender o quanto aquela determinada funcionalidade que às vezes para o time de desenvolvimento parece inofensiva, impacta na vida do cliente. Então, essa conversa, o entendimento dos dois lados e uma clareza de onde o sistema quer chegar é muito importante para que haja um bom relacionamento entre o time e acabe não se atravessando nenhuma demanda de nenhum dos lados na frente da outra. Legal. Isso é muito importante também quando você tem times onde, de repente, o PO ele é uma pessoa que é muito mais focada na parte de negócio, né? Ele precisa ter um bom tech lead para apoiar ele, até para ajudar ele na tomada de negócio, né? Para entender, na tomada de decisão, perdão, para ele entender se cabe o momento dele fazer aquela atualização ou se ele pode postergar ela mais um pouco, né? Como Exato. A gente conversou anteriormente. Muito legal, o papo está muito bom, mas a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer
a presença do Roger, do Gustavo. Deixar aqui para vocês o encerramento. Roger, você tem algum recado? Quer, sei lá, dar alguma dica? O que você... Sem me estender muito, né? Eu acho que atualizando tecnologias de todas as formas, seja de middleware, de biblioteca, linguagem, é algo que você não pode desprezar. É algo que você tem que saber gerenciar, como a gente falou várias vezes aqui durante esse podcast. Eu não sou fã de ser early adopters de qualquer tecnologia, de qualquer versão, mas, por outro lado, você pode pelo menos estudar aquela nova versão, aquela nova feature, aquele novo framework lá, e decidir qual é a melhor hora de adotar ele dentro do seu produto, para que você sinta assim, agora está na hora, vale a pena adotar, porque agora eu tenho um valor de negócio que vai justificar, porque tem investimento envolvido, né? Saber ter uma boa matriz de dependência de todas as bibliotecas que você tem dentro do software, conhecer bem ele, quais são os pontos fracos, os pontos fortes, planejar um roadmap, eventualmente de uma troca de uma linguagem ou de uma tecnologia, porque essas trocas normalmente são pesadas e requerem um desenvolvimento, uma refatoração, um investimento maior. Então, acho que é por aí. E não é que, como a gente já mesmo falou, não é só fazer feature nova, é manter as que já existem funcionando de acordo com que elas foram pensadas num dia da melhor maneira possível. É isso aí. Legal, muito obrigado. Gustavo? É importante notar que no fim das contas, a gente acaba entrando na área de tecnologia porque a gente quer mexer só com tecnologia, mas, assim, no fim, o papel de um bom desenvolvedor, principalmente com mais experiência, no fim, conversar. O que a gente precisa é entender os lados. Entender o lado da tecnologia, é importante entender o lado de negócio também. Só atualizar a tecnologia não vai levar o produto a lugar nenhum, mas se o produto não for atualizado, a tecnologia em si vai acabar destruindo ele. Então, conseguir ter essa organização, conseguir liderar o seu time para que ele acabe atingindo as expectativas de todos os pontos de vista, é o papel de um bom líder e um papel de bom técnico. Valeu, Gustavo. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Então, a gente está encerrando aqui o nosso videocast, nosso podcast, e até a próxima. Tchau. Podcast.